Olá, meus amigos, Haris, Kai e Irene, ou Graça e Paz. Estamos reunidos mais uma vez aqui para falarmos da importância da pronúncia do grego bíblico para iniciantes. E nós vamos estar falando hoje dessa maravilha, dessa importância que está relacionado ao alfabeto grego. E hoje nós vamos estar falando da importância da pronúncia, de como pronunciar corretamente e a importância também de fazer as repetições, né? Repetir por muitas e muitas vezes é uma maneira muito tranquila, ou seja, eficaz, né, para alcançar o conhecimento, para conseguir conhecer as letras do alfabeto. E nós vamos falar nesse momento da letra alfa, a primeira letra do alfabeto. Nós temos as maiúsculas e as minúsculas. Se você notar a letra maiúscula, o alfa maiúsculo, ele é idêntico ao A português, da língua portuguesa. É idêntico. Já o A minúsculos, nós notamos a diferença para o grego. E aqui nós temos a transliteração do A, como na pronúncia em amor. Um exemplo dessa palavra amor é o ágape. Ágape. E essa letra ágape, ela é muito especial, ela é muito importante, essa letra do ágape. O verdadeiro crente, ou seja, para o verdadeiro crente, o amor ágape, ele representa a ação voluntária de se entregar ao propósito de Jesus Cristo. Então, ágape, o amor ágape, está relacionado com a entrega. É equivalente ao verbo no hebraico ahavá, tem a mesma equivalência de se entregar, porque o amor para Deus não é sentimento, não é algo sentimental, mas é entrega. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós realmente estamos demonstrando o nosso amor a Ele. E tem um texto interessante em João, capítulo 21, versículo 15 e 16, e quando lemos dentro do contexto grego, nós vamos nos ficar bastante impressionado com esse texto. O texto em português diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacentas os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes Jesus pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacentas as minhas ovelhas. E dentro do texto grego, esse amor que Jesus está dizendo é o
agapasme, ou seja, o ágape. Ele está dizendo agapasme, e essa expressão ela tem o sentido de entrega-se a mim. Entrega-se a mim, Pedro. E Pedro vai responder com o filos. Filosi, Senhor. Eu te amo como amor de amigo. E Jesus vai repetir novamente a frase agapasmi. E Pedro novamente vai repetir filosi. Filosi. Sou seu amigo. Te amo como um amigo. E Jesus está dizendo, entrega-se a mim. Amas-me. No sentido da entrega, entregas. E Pedro, ele não vai compreender, ele não consegue compreender o que Jesus está dizendo. Então, dentro do contexto grego, nós vamos tirar todas essas arestas e vamos compreender o texto de uma forma bem mais profunda. Então, essa é uma das importâncias de lermos o texto grego. A segunda letra aqui nós temos o beta. Se você fazer as suas anotações, tu vai ver que a maiúscula, a letra B maiúscula, a beta maiúscula, ela é idêntica ao B português, do alfabeto português. E a minúscula totalmente diferente. Então nós temos aqui a transliteração B, como pronúncia, né, do B como em bondade. E um exemplo, né, no grego, nós temos basileia ou basileia. A próxima letra aqui nós temos o gama dentro do alfabeto grego. Temos a letra gama, transliterado como G, como na palavra galo. Não é G, é G, G, gama, transliterado como som de G, como na palavra galo. Que o exemplo aqui nós temos o G. A próxima letra nós temos, dentro do alfabeto, nós temos a delta, que é um triângulo, né? Um formato de um triângulo, a letra maiúscula. A minúscula, bem diferente. Então, é transliterado como som de D, como na pronúncia de dado. Um exemplo, nós temos o didáscalos. Didáscalos. Didáscalos significa mestre ou professor. E nós temos também aqui, que eu apontei aqui dentro de Romanos 16, 1, nós temos o diáconos. O diáconos, como na pronúncia, né? Ou no anúncio de quando o apóstolo Paulo está anunciando Febe, que estaria chegando na igreja para ensinar, o apóstolo Paulo está dizendo que chegaria um diácono,
que significa um ministério, né? Feben, ela faz parte desse ministério. E é tão importante que o diácono, né? Ele tem esse substantivo feminino e também tem o substantivo masculino dentro da palavra diácono. Nós temos aqui o epsilon. Se você fazer as anotações bem profundas, tu vai analisar que o epsilon ele está relacionado, o epsilon maiúsculo, com o nosso E em português, semelhante ao E. Já a minúscula, ela é diferente, a letra minúscula, ela é diferente. E nós temos aqui a transliteração como a letra E. Essa transliteração da letra E, como em fé. Nós temos um exemplo aqui de ego. 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 A próxima letra, nós temos a zeta. Identifica bem, a letra maiúscula, ela tem o som e ela tem a aparência, ou melhor dizendo, a aparência da nossa letra Z em português. Idêntica, é idêntica. Então, nós temos a letra Z. Nós temos um exemplo aqui, ó, como é que escreve, né? Zoe. Zoe, que significa, em grego, significa vida. Então, nós temos a letra Zoe como exemplo. A próxima letra, nós temos a letra teta. Teta. Com a língua bem entre os dentes. Teta. Teta. Transliterado como um TH. Como nós temos aqui, como na pronúncia, né, do inglês, né? Do tank. Tank. Nós temos um exemplo da letra do TH na palavra theos, Deus, que tem o significado de Deus. Outra letra importante, nós temos o iota. E como maiúscula, é o mesmo I no português. Mesma coisa, a letra I do português. E a transliteração, esse som de I, na pronúncia aí de igreja. E um exemplo aqui da letra iota no começo é Iesus. Iesus significa Jesus. A próxima letra, nós temos a capa. Capa. Nota que a letra maiúscula é idêntica ao nosso K em português. Mesma coisa. K. E esse som desse K é o som de casa, da pronúncia casa. Um exemplo que nós temos é kainos. Kainos, que significa novo ou recente. Kainos. A próxima letra que nós temos
é o lambda, como som de L. E a pronúncia que nós temos de lar, lar, é o L, né? Como em lar. Um exemplo, litós. Litós tem um significado de pedra ou rocha. Uma outra letra bacana que nós temos aqui é a Mi, transliterado como o som de M. Na pronúncia aí nós temos dentro da pronúncia de manso, manso. Esse é o som, manso. E nós temos aqui o exemplo de Marcos. E no alemão também, a gente vai anotar esses dois pontinhos em cima do Mi, como em Thomas Miller. Thomas Miller. Por que Thomas Miller? Por causa dos pontinhos que tem em cima do U. Esses pontinhos ele leva a letra a ter o som de I. Por isso nós temos aqui um Mi, transliterado como M, como som de M. A próxima letra aqui é a mesma coisa, a mesma transliteração. Aqui nós temos o som de N. E aqui nota que é o N maiúsculo nosso, como o Mi também é o M maiúsculo da letra portuguesa, o maiúsculo. O minúsculo já é diferente. A mesma situação acontece aqui na letra Ni. Ela tem os dois pontos em cima, por isso é Ni e não Nu. É Ni, transliterado como som de N, como em pronúncia de nada. E um exemplo, né? Nós temos o Naós. Naós significa templo. Naós. Uma próxima letra aqui que nós temos, essa aqui ela se difere de todas, é o Xi. Dentro do alfabeto, temos a maiúscula, a minúscula. Xi. Xi. Temos essa pronúncia na palavra táxi. Táxi. Xi. Xi. Táxi. Um exemplo que nós temos é xenos. A palavra xenos, que significa estrangeiros. Xenos. Outra palavra importante é o ômicron, como no alfabeto português, ó, o O maiúsculo. Nós temos o ômicron, transliterado com o som de O, como na pronúncia aí em ópera. Ópera. Ômicron. É o som de ômicron. E nós temos esse som dele de O, da palavra O. Como no exemplo de oikos. Oikos, que significa casa. A gente vai ver muito isso em Mateus 21:13, por exemplo, em diante ali. A gente vai ver muito o Senhor Jesus falando sobre a casa, a morada, o oikos. Aqui nós temos o famoso pi, né? Quem estudou aí matemática vai lembrar muito desse símbolo grego, do pi. Pi. Nós temos a transliteração de P, né? O som P, como na pronúncia em Paulo, em português.
E um exemplo que nós temos é Paulos, Paulos, em grego, Paulos. A próxima, que parece um P maiúsculo em português, mas não é P. O som é Rô, a língua bem tremida. Rô, Rô, Rô. Que é esse som de R, como na pronúncia de garoto, garoto, garota, garoto. Como na pronúncia aqui no exemplo de rema. Não é rema, é rema, rema. Por que nós temos? Por que é rema? Por causa do som, que é ro, ro. Aqui nós temos o sigma. E aqui é importante essa letra. Essa letra ela tem 3 formas de fazer ela. Temos a maiúscula, a minúscula e a forma final. Forma final totalmente diferente. Então, é 3 maneiras que nós temos de fazer o sigma. O sigma tem o som de S. Então, a literação dele é o S. S. Como na pronúncia de saúde. Saúde. Nós temos um exemplo aqui da palavra sóter. Sóter. Outra palavra importante aqui, nós temos a palavra tal. Anote bem aí que a letra maiúscula aí é o nosso T maiúsculo. É o T maiúsculo em português. E a pronúncia aqui como em tatu. Tal. Pronúncia, transliteração. T, pronúncia de tatu. E aqui nós temos um exemplo aqui, ó, na palavra táxi. 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 Essa palavra é muito interessante. Essa palavra, a Y. Y. Por que eu não estou lendo Y? E estou lendo Y? Por causa dos pontinhos. Dos 2 pontinhos em cima. Esses 2 pontinhos, ela vai fazer com que a letra se transforme em I. I. Então, nós temos o Y. E quando ela está no maiúsculo, ela é som de I. No minúsculo, é som de U. No maiúsculo. E essa letra, quando nós olhamos ela aqui para o contexto da pronúncia dela, ela está, na realidade, no contexto do francês, né? O tu. Tu. Um exemplo que nós temos aqui é ruiós. Ruiós. Ruiós, filho. Como está em João, capítulo de número 8, versículo 36 em diante. E essa letra ela tem uma peculiaridade importante, por quê? Porque quando essa letra ela estiver só, a pronúncia dela, né, ela vai estar com o som de Y. E quando ela encontra-se com 2 vogais, ela vai formar um ditongo. E nessa formação desse ditongo, aí o som dela vai para Ru. Como nós estamos vendo aqui nessa primeira letra aqui, ó, na transliteração.
vai ter sempre esse som, esse acento áspero. Ela vai sempre trazer um acento áspero. Quando ela tiver o quê? Duas vogais juntas. Começar esse contexto aqui do house em inglês. O house em inglês é a mesma situação. Tem esse acento áspero. Então essa letra ela é muito interessante. Aí nós temos a letra F, PH. E a pronúncia dela de força. O F de força. Um exemplo, né? Philos. Philos significa amigo. Na palavra, para nós, né? Fariseu, no grego é farisaios. Farisaios. Ali em Lucas 16:14. Outra palavra interessante é o ri, que, ó, se você anotar, é igual maiúsculo, o nosso X maiúsculo, mas é transliterado como CH, como na pronúncia, né, em alemão de ir, 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 ou ri. Como exemplo, né, em Christos, em grego, Christos, para nós significa Cristo. Em grego é Christos. Que é uma letra importante aqui para dentro do ramo da psicologia. Esse símbolo, né? Ele remete à psicologia. A transliteração dele é o PS, né? O PS como em pronúncia de psicologia. Aqui um exemplo aqui, nós temos de psre, 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 alma. A própria transliteração também, né, aqui, que fazemos aqui em psicologia, ela vai identificar essas letras como com essa tradição de psique, que tem essa ideia de alma, no sentido da alma humana. Outra letra bacana aqui para nós é o ômega. Ômega. O ômega. O ômega, ele tem a transliteração de O, como na pronúncia de olho. E o exemplo que nós temos aqui de hora. Muito interessante. Aqui tem um texto bacana aqui, que está em Apocalipse, capítulo 1, 18. Eu vou ler de forma bem devagar mesmo. Está dizendo assim: Ego emitor alfa, kai tor ômega, arche kai telos, legei kyrios, ho theos, ho kai, ho kai, ho erhomenos, ho pantocrator. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é
e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Essas são a pronúncia, né, das letras que vai fazer com que o estudante, né, aquele que está iniciando, aprenda a fazer as leituras, aprenda as pronúncias, e dessa forma ele vai conseguir ter uma leitura dinâmica dentro do contexto grego. Que Deus o abençoe a todos, e vou ficando por aqui.